A fama nas redes sociais pode fazer a imprudência parecer confiança, uma ilusão de que o perigo desaparece quando a câmera está ligada. Mas para alguns criadores, a busca por atenção ultrapassou a linha entre ousadia e fatalidade. Aqui estão 6 mortes de influenciadores, onde a busca por visualizações se tornou mortal. Era 14 de outubro de 2017, ao longo da costa varrida pela neblina do Oregon. A maré estava baixa, expondo rochas escuras e escorregadias. Um pequeno tripé e um telefone equilibrados em um tronco de madeira enfrentavam o oceano cinza, onde a tentativa de um homem de impressionar alguns seguidores online estava prestes a se tornar catastrófica. Evan Price tinha 27 anos, era barista em meio período e forrageiro autodidata de Eugene. Ele gerenciava uma pequena página no Instagram, um projeto paralelo que ele esperava que pudesse atrair patrocinadores de marcas de atividades ao ar livre ou canais de culinária. Ele seguia influenciadores de vida selvagem religiosamente, mas raramente verificava suas alegações, frequentemente citando discussões do Reddit ao identificar plantas comestíveis. Ele tinha equipamentos de acampamento básicos e uma câmera similar a uma GoPro, e passava os fins de semana filmando curtas, sem roteiro, trechos de sua suposta experiência. Suas postagens geravam um envolvimento leve, mas Evan ansiava por um avanço, algo arriscado o suficiente para se tornar viral. As costas úmidas do Pacífico Noroeste são conhecidas por sua abundância de cogumelos selvagens. Muitas variedades comestíveis parecem quase idênticas às espécies tóxicas, um fato enfatizado repetidamente por placas de parques estaduais e guias locais de forrageamento. Evan ignorou esses avisos. Online, ele havia assistido recentemente a um clipe viral de um vlogger europeu comendo cogumelos mortais que se provaram inofensivos devido a uma identificação incorreta. Sua imprudência não era maliciosa, apenas estúpida. Naquela tarde, Evan e seu amigo, Amir, fizeram uma curta trilha perto de Cape Lookout. Estava nebuloso, visibilidade abaixo de 50 jardas, e o ar cheirava a sal e madeira em decomposição. Eles pararam perto de uma prateleira de madeira flutuante, onde Evan arrumou cogumelos que ele havia colhido anteriormente em uma encosta sombreada. Ele disse ao Amir para montar a câmera enquanto ele organizava a pilha, nomeando-os com uma confiança boba: chanterelles, oyster caps, angel wings. A pilha também incluía um espécime quase totalmente branco, com caule grosso e chapéu liso, uma espécie letal de amanita. Evan ignorou a hesitação de Amir, dizendo que iria verificar a forma no Google. Eles filmaram pouco antes do meio-dia. Evan falou para a câmera, brincando que era seu teste de sabor do Oregon. Ele cortou pedaços com um canivete e mastigou enquanto descrevia os sabores. Durante o resto da tarde e noite, ele se sentiu bem, sem desconforto, sem náusea. Ele até postou um pequeno vídeo provocando um post do jantar dos forasteiros para mais tarde. Cerca de 10 horas após comer, os sintomas começaram abruptamente: vômito violento, dor abdominal e diarreia. Inicialmente, Amir achou que fosse intoxicação alimentar por algo diferente que eles tinham comido e ajudou-o a se reidratar com água engarrafada. No dia seguinte, os sintomas de Evan diminuíram e ele brincou semanalmente que deve ter um estômago forte. Mas internamente, a amatoxina do Amanita phalloides já estava destruindo as células do fígado dele. No terceiro dia, a pele dele ficou amarela e ele começou a arrastar as palavras, mostrando sinais de encefalopatia hepática. Amir chamou os serviços de emergência novamente quando Evan ficou desorientado e começou a vomitar sangue. Os paramédicos chegaram à tarde e o levaram às pressas para um hospital em Tillamook. Os médicos identificaram uma falha aguda no fígado consistente com envenenamento por amanita e o transferiram para Portland para cuidados especializados. Apesar da terapia intensa, seu fígado e rins falharam nos dias seguintes. Ele foi declarado morto no 7º dia após a ingestão. A toxicologia confirmou a ingestão de Amanita phalloides, um cogumelo responsável pela maioria das intoxicações fatais no noroeste do Pacífico. Envergonhada, a família de Evan solicitou a remoção de suas contas online. Em Eugene, um memorial tranquilo foi realizado por seus colegas de trabalho. Amir foi interrogado, mas não foi acusado, embora tenha se afastado do público. Era 19 de março de 2016, nos arredores de Tayside, Inglaterra. A usina desativada pairava sobre as planícies do rio, seus portões enferrujados e sinais de perigo desbotados meio escondidos na névoa. Por anos, foi uma curiosidade para os buscadores de emoção, um monumento oco de concreto e aço. Naquela noite, 2 jovens passaram sorrateiramente pela cerca do perímetro, com tripés e lanternas de cabeça. Jamie Carter tinha 24 anos, um trabalhador de armazém durante o dia e um explorador urbano auto-intitulado Online. Seu pequeno canal no YouTube tinha cerca de 4.000 seguidores, apenas o suficiente para alimentar seu ego, mas não o suficiente para sustentá-lo.
Ele tinha uma reputação em fóruns por correr riscos desnecessários para conseguir o ângulo, escalando passarelas e espremendo-se por dutos que a maioria dos exploradores evitava. Seus vídeos eram chamativos, mas superficiais, frequentemente mostrando-o rindo, enquanto outros alertavam sobre amianto ou pisos instáveis. A mente ignorante dele acreditava que a cautela tornava os vídeos chatos. O site de Teesside estava offline desde 1999. Suas torres de resfriamento eram notórias entre os exploradores. Cada uma tinha mais de 300 pés de altura. Sua tigela interior era revestida de concreto liso e havia andaimes abertos deixados da fase de desmontagem. A acústica no interior fazia um único grito ecoar por segundos, ideal para filmagens dramáticas. Oficialmente, a entrada estava proibida, e engenheiros estruturais haviam marcado os suportes internos como inseguros devido a anos de corrosão e infiltração de água. Nada disso importava para o teimoso Jamie. Ele tinha assistido imagens de drone no início daquela semana e disse a um amigo que seria fácil entrar e filmar rapidamente. Seu amigo, Liam, relutantemente concordou em filmar de cima. Eles chegaram perto da meia-noite. A névoa havia se intensificado, abafando o tráfego distante e fazendo as torres parecerem infinitas. Eles carregavam um equipamento de câmera básico, uma pequena barra de LED e uma câmera de capacete barata presa à cabeça de Jamie. Usando um corta-vergalhão, eles ampliaram uma abertura na cerca e entraram sorrateiramente. O chão estava escorregadio com algas e fuligem. Após instalar a luz principal perto da borda, Jamie começou a descer a estreita escada de manutenção presa à parede interna da estrutura da torre. Liam ficou perto do topo, ajustando a câmera principal e ocasionalmente chamando para verificação. Imagens recuperadas mais tarde mostram Jamie alcançando a galeria intermediária, uma passarela enferrujada com poças de água estagnada. Ele apontou a câmera para cima, gritando para testar o eco, sorrindo com o resultado. Em seguida, ele caminhou em direção a uma plataforma de andaime suspensa sobre o vão central. Parecia estável o suficiente na luz fraca, mas a corrosão tinha corroído as travessas. A câmera de Liam o capturou pisando nela, com uma mão no corrimão, antes que o metal cedesse. As imagens tremem violentamente, enquanto a câmera no capacete de Jamie gira descontroladamente, capturando um borrão de concreto cinza antes do impacto. O áudio de Liam grava um único grito curto, seguido por um estrondo metálico agudo que ecoou por segundos. Desorientado, ele gritou por Jamie, sua voz fina contra a câmara oca. Ele desceu vários degraus antes de perceber o perigo. O ar lá dentro estava pesado com poeira e gotejamentos ecoantes. Quando as equipes de emergência finalmente chegaram guiadas pela sua ligação, equipes especializadas de bombeiros e resgate levaram quase 2 horas para alcançar a base antes que os paramédicos confirmassem a morte por múltiplas lesões por objeto contundente. Os investigadores sincronizaram as marcações de tempo da câmera do capacete com o circuito fechado de TV do perímetro da usina, confirmando a entrada ilegal às 23 horas e 48 minutos. Depois do incidente, as autoridades locais selaram o local com cercas reforçadas e câmeras ativadas por movimento. Liam foi acusado de invasão agravada e multado sob as disposições de violação de segurança. Dentro da comunidade de exploração urbana, fóruns acenderam debates sobre segurança, com o vídeo final de Jamie circulando brevemente antes que os moderadores o removessem. Era 7 de julho de 2018, em um complexo de bem-estar no centro de Estocolmo. Um calor úmido pairava sobre a instalação enquanto os visitantes chegavam para a sessão de sábado à noite, relaxando após o trabalho. Entre eles estava uma jovem montando um telefone fora da maior sauna a vapor. Um pequeno gesto que em breve se transformaria em algo irreversível. Linnea Carlson, 21 anos, era uma vlogueira de bem-estar com um público pequeno, mas fiel. O canal dela focava em terapia de contraste, mergulhando em banhos de gelo, correndo da neve para a sauna ou prendendo a respiração debaixo d'água, sempre buscando provas de que poderia dominar o desconforto. Sua personalidade misturava disciplina e impulsividade. Amigos a descreveram como obcecada em parecer calma, não importando quão extremo fosse o truque. Ultimamente, ela estava frustrada em silêncio. Criadores maiores estavam conseguindo acordos com marcas de spa e patrocínios de suplementos, enquanto ela permanecia presa em algumas milhares de visualizações. O desafio de resistência que ela planejou não era mais sobre saúde. Era sobre finalmente provar que ela pertencia, mesmo que a ideia fosse perigosamente estúpida. Tecnicamente, saunas dependem de um equilíbrio cuidadoso de calor e umidade. A velha unidade a vapor no spa público, Linnea visitou naquela noite, foi projetada para manter cerca de 122 graus Fahrenheit, mas seu termostato começou a funcionar mal, produzindo rajadas de calor muito mais alto sob umidade total. Nesse ambiente, sem evaporação para resfriar o corpo, superaquecimento pode ocorrer em poucos minutos. Registros de manutenção confirmaram depois surtos repetidos nas últimas semanas. Os funcionários geralmente desencorajavam longas sessões solo.
mas a maneira calma e confiante de Linnea fez o atendente supor que ela sabia o que estava fazendo. Ela disse que ficaria lá dentro brevemente para gravar um curto segmento para o seu canal. Às 20h37, ela entrou na sala de vapor envolta em uma toalha, deixou a porta aberta por um momento para ajustar o telefone no banco e depois a fechou. Lá dentro, o telefone dela gravou uma respiração suave nos primeiros 5 minutos, depois ofegos cada vez mais superficiais. A condensação embaçou a lente. No minuto 8, sua postura mudou. Ela se inclinou para a frente, um braço apoiado no banco. A temperatura interna subiu além de 230 graus Fahrenheit. Através do vidro, um convidado próximo viu seus lábios se moverem, mas achou que ela estava agindo para o vídeo. Imagens de CCTV mostraram pequenos detalhes: condensação escorrendo pela porta, Linnea movendo-se mais devagar, cabeça abaixando. Por volta do minuto 11, um movimento brusco. Ela tentou ficar de pé e tropeçou. O vapor engrossou. No minuto 12, uma enfermeira usando a sala de relaxamento adjacente notou o baque e abriu a porta. Testemunhas descrevem uma onda de calor escapando tão forte que embaçou o espelho do corredor. Linnea estava caída contra o banco, pele manchada, pulso fraco. A enfermeira e a equipe a retiraram. Iniciou a RCP e instruiu outros a ligar para 112, o número de emergência da Suécia, enquanto despejava água fria sobre o corpo dela. Os paramédicos chegaram em poucos minutos e continuaram a reanimação durante o transporte. Mais tarde, sua temperatura corporal foi medida em 108,1 graus Fahrenheit, consistente com hipertermia avançada e estresse de múltiplos órgãos. Apesar do resfriamento agressivo e de fluidos intravenosos, ela sofreu uma parada cardíaca no hospital e foi declarada morta às 10h12 da noite. Relatórios médicos citaram insolação complicada por desidratação e extração atrasada. As autoridades fecharam temporariamente o spa, ordenando inspeção imediata de todas as unidades de controle de vapor. A administração revisou a política para exigir que a equipe verifique os quartos a cada 10 minutos quando ocupados. Após o ocorrido, a notícia da morte dela se espalhou pela mídia sueca por alguns dias. Online, a reação foi mista. Alguns lamentaram sua dedicação. Outros zombaram de sua decisão de filmar um desafio de resistência sozinha. Fóruns de bem-estar transformaram o incidente em um exemplo de alerta, dissecando seus erros com um desprendimento clínico. Era 28 de março de 2015, no movimentado mercado de Dadar, em Mumbai. O calor do meio-dia brilhava nos toldos de lata, e as ruas estreitas zumbiam com o som das buzinas dos rickshaws, os chamados dos vendedores ambulantes e o constante vai-vem dos compradores. Em uma esquina, uma van branca estacionada esperava com o motor ligado, sem se destacar no meio do caos. Ninguém ali sabia que, em minutos, uma pegadinha destinada a visualizações online provocaria pânico e terminaria com a vida de um jovem. Arav Singh, 22 anos, havia criado um canal de pegadinhas no Facebook pequeno, mas em rápido crescimento, que prosperava com reações de choque e clipes de experimentos sociais públicos. Ele não era malicioso, apenas ansioso e sem noção de até onde era longe demais. Seus vídeos apresentavam desmaios fingidos, testes de roubo de carteira e simulações de assaltos, todos transmitidos como diversão inofensiva. Naquele mês, uma agência de conteúdo local havia notado sua página e sugerido possíveis patrocínios futuros. Arav tomou isso como motivação para se esforçar mais, sem perceber o quão perigosamente estúpida sua próxima ideia realmente era. Ele e 2 amigos planejaram um cenário de sequestro em público. O plano era simular um sequestro em uma área movimentada, filmar as reações e, mais tarde, revelar a verdade. Eles escolheram o mercado de Dadar por sua densidade e energia, colocando câmeras escondidas em barracas com o consentimento informal de alguns vendedores que acreditavam que era um vídeo de conscientização social. A vítima deles, Rohit Mehra, um ator amador de 20 anos, concordou em interpretar o sequestrado para ganhar visibilidade. A ideia parecia simples. 2 homens mascarados capturariam Rohit, o colocariam na van e sairiam dirigindo. Arav coordenou a distância, segurando a câmera principal. Nenhum deles buscou permissões de filmagem ou considerou o quão ingênua era essa ideia. Naquela manhã, as condições do mercado tornaram a façanha mais arriscada. Era um sábado, trânsito de pico, multidões ombro a ombro e temperamentos curtos sob o calor crescente. A van teve dificuldade para estacionar discretamente. Vários vendedores reclamaram que bloqueou a faixa. A Arav não deu bola, focado em posicionar sua câmera para uma foto ampla. A Arav insistiu que eles só precisavam de uma boa tomada. Às 12h42 da tarde, eles começaram. Rohit caminhou pela faixa fingindo falar ao telefone. De repente, 2 homens mascarados surgiram atrás de uma barraca e o agarraram. Ele gritou como ensaiado, debatendo-se enquanto era arrastado em direção à van.
Uma mulher próxima gritou de volta. Em segundos, a multidão avançou. Alguém gritou que traficantes estavam levando um menino. Caixotes de plástico caíram. Vendedores correram em direção à briga. Imagens de câmeras de segurança de uma loja de temperos mais tarde mostraram um homem balançando uma barra de metal em um dos atores. A luta encenada se transformou em caos. Rohit caiu para trás, sua cabeça batendo na calçada, enquanto as pessoas corriam em pânico. Aarav largou sua câmera e se empurrou pela multidão, gritando para que parassem, mas sua voz se perdeu no barulho. No final, gritos se transformaram em silêncio. Rohit estava imóvel, seu peito comprimido pela pisoteada. Sangue na calçada se misturando com polpa de fruta derramada. A polícia da delegacia local de Dadar chegou em minutos, detendo Aarav e os dois amigos mascarados enquanto a multidão enfurecida se aproximava. Os policiais recuperaram suas câmeras, confirmando a configuração a partir das filmagens gravadas. Rohit, o jovem ator contratado para a cena, foi levado às pressas para o Hospital Sion, mas foi declarado morto devido a lesões internas. As autoridades acusaram Aarav e seu grupo por causar morte por negligência e por colocar o público em perigo. A Associação do Mercado impôs uma proibição permanente de filmagem sem autorização oficial. Facebook removeu a página do Aarav em poucos dias. Era 6 de novembro de 2016, uma tarde de domingo em Buenos Aires, Argentina. Multidões enchiam as estreitas vielas de paralelepípedos de San Telmo, onde antigas carruagens passavam por barracas de antiguidades e músicos de rua tocavam violões ao sol. Entre eles, um jovem criador de conteúdo preparava o que ele chamava de um momento vintage. Era para ser rápido, uma brincadeira estilosa para as redes sociais. Mateu Álvares, 28 anos, havia conquistado um modesto público online, misturando moda do velho mundo com um toque moderno. Coletes, suspensórios, cabelo engomado e vídeos cuidadosamente encenados que transformavam cenas de rua comuns em curtos dramas visuais. Ele não era rico nem famoso, mas queria se destacar em uma cidade cheia de artistas. Ele buscava riscos quando isso tornava uma cena memorável, subindo em trens, dançando perto de veículos em movimento, patinando por cruzamentos. Seus amigos o descreviam como incansável e impaciente, convencido de que um clipe perfeito poderia lançá-lo à relevância. San Telmo foi o palco escolhido por ele, cheio de gente, nostálgico e repleto de charretes antigas que levavam turistas nos fins de semana. As carruagens se moviam lentamente, lideradas por cavalos acostumados com o barulho da cidade. Seus condutores eram habituados a se desviar dos pedestres. Mateu conhecia bem o ritmo do mercado e muitas vezes coreografava clipes com movimento real como fundo. Naquele sábado, ele decidiu superar os vídeos anteriores pulando em uma carruagem em movimento. Como em um filme antigo, ele disse aos amigos mais cedo. Ele escolheu uma carruagem turística elegante, puxada por 2 cavalos baia escuros, julgando que o ritmo era lento o suficiente para ser alcançado. O plano era tão simples quanto estúpido. Por volta das 3 horas da tarde, Mateu pediu a um amigo que filmasse de um banco de café usando um telefone em transmissão ao vivo. Outro amigo iria avisá-lo quando a carruagem virasse à esquina. O chão estava irregular por causa da chuva anterior, mas ele imprudentemente ignorou a preocupação. O motorista, sem saber da façanha, guiou sua equipe pela pista como de costume. Mais tarde, os espectadores disseram que o cavalo estava se movendo mais rápido do que parecia. Mateu correu um pouco à frente para alinhar sua corrida, esperou o momento certo e então disparou. Ele se lançou ao lado da carruagem e alcançou o degrau de metal. A transmissão ao vivo capturou o momento. Um sorriso, um meio salto, depois um lampejo de movimento, quando seu pé direito perdeu tração na pedra escorregadia. Ele segurou o degrau com uma mão, balançou de lado e bateu na carenagem da roda. A câmera deu um tranco. Um suspiro foi ouvido da multidão. A roda tocou seu quadril, girando-o para trás sob o caminho da carruagem. O cavalo se assustou com o impacto, empinando levemente antes de disparar para frente. A carruagem sacudiu, uma roda passando sobre a pelve de Mateu enquanto os espectadores gritavam. Turistas se espalharam enquanto os vendedores largavam as mercadorias para correr. O motorista lutou para puxar as rédeas, os cavalos deslizando brevemente nas pedras molhadas. 2 homens arrastaram Mateu para longe, enquanto outros tentavam acalmar os animais. Sangue se espalhou pelas pedras. Testemunhas o descreveram consciente, mas mal se movendo. Um vendedor de rua rasgou um cinto para usar como torniquete, enquanto outros chamavam por emergência. Os paramédicos chegaram ao local em poucos minutos e iniciaram a ressuscitação, observando trauma por esmagamento severo na pelve e no abdômen. Ele foi transportado para o Hospital Argerich, onde os cirurgiões de trauma tentaram estabilização de emergência. Apesar das rápidas transfusões e da cirurgia descompressiva, Mateu entrou em parada cardíaca 1 hora após a chegada.
Ele foi declarado morto menos de 1 hora depois, devido a hemorragia interna e ruptura de órgãos. Uma investigação determinou que a carruagem estava operando dentro dos limites normais e que o motorista não tinha aviso da manobra. As autoridades citaram interferência imprudente com um veículo em movimento como o principal fator. Mais tarde, as autoridades da cidade introduziram restrições para filmagens perto de carruagens puxadas por cavalos e exigiram que os condutores mantivessem uma distância maior dos pedestres nos corredores turísticos. O clipe final de Mateu, com apenas 12 segundos de duração, circulou amplamente online antes de ser removido. Sua mãe, mais tarde, iniciou uma pequena campanha de segurança voltada para jovens artistas, enfatizando a disciplina sobre o espetáculo, um memorial silencioso para um filho desfeito por seu próprio showmanship. Era 19 de julho de 2015, em São Paulo, Brasil. No distrito industrial perto de Moça, um grupo de amigos subiu em um prédio para o que deveria ser uma façanha criativa, um retrato brilhante contra o horizonte elétrico. Era para parecer ousado. Em vez disso, se tornaria uma demonstração fatal de como a fascinação pode se aproximar da estupidez. Rafaela Souza, de 23 anos, era conhecida entre os fotógrafos locais por suas composições urbanas cruas, concreto, ferrugem e fios. Ela trabalhava meio período em uma loja de câmeras e passava as noites subindo em telhados para fazer fotos de longa exposição das luzes da cidade. Seu pequeno grupo de seguidores elogiava fotos que pareciam arriscadas, e ela perseguia essa aprovação sem pensar muito além da foto. No entanto, alguns de seus amigos disseram que não era bravura, apenas confiança tola disfarçada de arte. Os antigos telhados comerciais de São Paulo eram mosaicos irregulares de ventiladores, antenas e cabos. Perto dos transformadores nos telhados, o ar às vezes zumbia levemente devido a descargas corona, um zumbido estático cortando o ar úmido. Rafaela sabia exatamente aonde ir para obter os melhores cenários. Ela gostava de fotografar perto dos transformadores, dizendo que o zumbido fazia suas fotos parecerem elétricas. Seus amigos diziam que era uma estupidez ficar tão perto, mas ela ria disso, com aquele tipo de confiança descuidada que vem de não acreditar realmente que algo ruim possa acontecer. Naquela noite, ela levou 2 amigas pelas escadas de serviço de um edifício antigo de concreto com vista para uma rua estreita. O telhado era plano, coberto de destroços e dutos de metal. De um lado estava uma pequena unidade de transformador conectada por cabos grossos ao sistema elétrico do edifício. Eles chegaram pouco antes do pôr do sol, montando um tripé perto de uma ventilação enferrujada. Ela posicionou uma cabeça de manequim perto da carcaça do transformador, esperando que os reflexos das sinalizações próximas e das luzes da rua criassem um leve efeito de halo. O ar parecia pesado. Ocasionalmente, chiados vinham dos fios. O plano era cronometrar uma foto de longa exposição com Rafaela posando perto do transformador enquanto as luzes da cidade brilhavam abaixo. Os amigos dela hesitaram. O cenário estava mais apertado do que esperado. Rafaela não se importou, dizendo que só precisariam de alguns segundos. A câmera do telefone foi colocada no modo de contagem regressiva e o grupo ficou pronto. Enquanto ela se inclinava para ajustar a inclinação do manequim, a umidade aumentava e um leve zumbido elétrico preenchia o ar. Uma câmera de segurança de um prédio vizinho gravou o que aconteceu em seguida. Um súbito clarão iluminou o telhado, um arco azul-branco brilhante que saltou da braçadeira solta do transformador para uma ventilação metálica próxima. A descarga se espalhou lateralmente, buscando se aterrar através da superfície molhada. A mão direita de Rafaela tocou o ventilador naquele instante. Os amigos dela mais tarde descreveram seu corpo enrijecendo, então caindo para trás enquanto fumaça saía de sua manga. Seus amigos gritaram e tentaram alcançá-la, mas foram forçados a recuar pela corrente residual e o cheiro acre de ozônio. Na rua, as pessoas viram o flash e ouviram o baque de algo batendo no telhado. Um entregador chamou os serviços de emergência, enquanto outros correram para ajudar. Quando os paramédicos chegaram, Rafaela estava inconsciente. Suas roupas estavam queimadas em um braço e no ombro. Eles iniciaram a RCP enquanto esfriavam as queimaduras com compressas de solução salina. Ela recuperou um pulso fraco brevemente, mas entrou em parada cardíaca a caminho do hospital. Ela foi declarada morta pouco depois de chegar. Relatórios médicos citaram falha cardíaca e queimaduras elétricas profundas, consistentes com um choque de alta voltagem. Inspetores de utilidade pública encontraram mais tarde uma braçadeira de aterramento corroída no transformador e vestígios de arco entre o ventilador e o conduíte do telhado. O proprietário do prédio nunca apresentou relatórios de manutenção. As autoridades concluíram que a descarga foi espontânea, mas fatal apenas devido à proximidade de Rafaela.
Amigos removeram sua foto rascunho das redes sociais e organizaram um pequeno memorial. A Companhia de Serviços Públicos silenciosamente substituiu equipamentos de telhado defeituosos em toda a cidade e financiou um workshop de segurança no bairro, um pequeno gesto que transformou o erro fatal de um fotógrafo em um aviso de que nenhuma imagem vale a pena ser repetida. Obrigado por assistir. Gostou do que viu? Clique aqui para mais.